Boa tarde a todos, bem-vindos ao Sesc Paraty. Essa é a programação do Sesc na Flip. Só lembrando novamente, o Sesc tem uma programação regular aqui na cidade que ela apenas se intensifica nesse momento de Flip. Então esse é o segundo café do dia, hoje a gente só tem esses dois. Amanhã a gente volta com a programação normal de 3 cafés por dia, que vão somar 11 no domingo. Então, vou chamar aqui para o palco a Anabela Lopes, Thaís Linhares e a Marta Barcelos, que vai mediar o papo. Obrigado, gente. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu estou ao lado de 2 artistas maravilhosas, que a gente vai conversar aqui com elas. Deixa eu apresentá-las, né? São 2 artistas, ilustradoras. Elas têm um trabalho riquíssimo, muito reconhecido. E elas são escritoras, elas escrevem com imagens, né? A Thaís Linhares, ela é carioca, quadrinista, se diz comunicadora também, o que é bem interessante, ela vai explicar isso melhor para a gente. Ela atua como repórter no coletivo de comunicação da revista Vírus. Trabalha com o conceito da imagem dentro da comunicação dos direitos humanos, com cinema de animação, roteiro, e ela acabou de me falar lá dentro que ela é, eu não sabia, mestranda em quadrinhos. E ela falou que é um mestrado da UFRJ, novo, e ela falou assim, quando eu falo isso, a garotada especialmente, todo mundo quer saber como é que existe isso, é um mestrado novo, ela também pode falar sobre isso. A Anabela Lopes nasceu em Buenos Aires e ela mora em Porto de Galinhas. Essa trajetória dela geográfica é bem interessante, ela vai explicar isso para a gente também, e também como é que isso influenciou o trabalho dela, né? Ela é formada em design, já publicou e expôs em muitos países. Ela tem um jabuti, que é... Vou tentar achar aqui. Esse livro aqui, A Força da Palmeira. E foi professora da Universidade de Buenos Aires, está com uma experiência de ensinar também ilustração em Recife, que ela vai contar para a gente. Como eu também quero uma salva de palmas para a Thaís, ela está lançando, olha que bacana, Princesas em Greve. Aliás, o Princesas em Greve, aliás, eu não apresentei dessa forma, mas eu posso dizer que, além de comunicadora, ela é ativista, né? Porque é uma pessoa que está aí na luta, né? Então, eu queria vou começar perguntando para as duas a mesma coisa, mas começando pela Anabela. É uma curiosidade minha mesmo, assim, que o escritor que só lida com as palavras, né, existe muito aquele momento em que você encontra sua voz narrativa, sua voz autoral. Eu queria saber do encontro de vocês duas com o traço, esse traço próprio, com a linguagem, com a forma de expressão. Se começou como acontece na escrita, com imitação de quem admira, e se a formação de vocês ajudou, se foi uma coisa mais formal, mais intuitiva. A Anabela, ela mora há quanto tempo no Brasil? Não sei se deu para compreender anos. Tudo, né? Está compreendendo? Sim, estou compreendendo. Mas assim, eu acho que é uma pergunta bem difícil, porque eu não sei se tem um momento no que você descobre que achou seu traço. Não sei se realmente o traço que você acha num momento ele permanece para sempre, né? Acho que é uma contínua transformação. Eu posso falar do meu discurso, né? O que eu falo nas imagens. E eu acho que isso a gente vai achando na medida que a gente vai amadurecendo, né? Não sei, o meu modo... Como é que foi o começo? Assim, Então, tem muito a ver, sim, com a parte acadêmica, né? Eu acho que como grandes referentes de estudo, sei lá, pintores... Eu fiz design e comunicação, então eu acho que também bem referentes à semiótica. Enfim, claro que tem inspirações, mas o traço, a forma e o que eu quero dizer, eu acho que isso foi aparecendo, sei lá, depois dos 24, 25 anos, né? Só quando eu realmente
sei lá, teve um nível de maturidade em relação ao que eu queria da vida, ou sei lá, ao quem era eu. Antes disso, eu acho que eram só provas, assim, tentativas, né, de ficar perto daquilo, mas eu acho que isso vai mudando com o tempo. Mas como é que foi o começo? Como é que você descobriu que era a ilustração, a imagem que era a tua expressão? Assim, foi pequena, no colégio? Não, é que eu acho assim, eu me expresso de toda forma. A ilustração é só um suporte. Então, para mim, hoje, a ilustração é meu meio para ganhar dinheiro. Simples quanto isso. Mas não quer dizer que eu não posso me expressar, e eu já fiz, né? Tipo, já participei de filmes, já fiz roteiro, já fiz videodança, não sei. Acho que qualquer suporte que permita expressar essa voz que é minha é bom. Tipo, o livro, sim, é verdade que eu fiz um caminho e um percurso, e por ter reconhecimento, prêmios, sei lá, é um suporte que me dá uma estabilidade econômica, e é um suporte que eu acho que ele é muito amplo, então me dá muitas possibilidades de continuar manifestando essa voz, mas não é necessariamente o único, para mim. Thaís, conta aí um pouco da tua trajetória. Tem esse encontrar o seu traço, o traço para contar o que você quer contar? Eu ainda não atingi a maturidade nenhuma, assim, para saber meu traço. Tanto que uma crítica que eu recebo com muito prazer é falar que eu não tenho o menor caráter, assim, tipo, cada livro que eu faço é um traço diferente. Em volta e meia alguém fala assim, gente, você fez aquele livro, Aí ele compara assim, mas parecem duas pessoas diferentes, assim, não tem, eu sou totalmente uma falsária, assim, total. E por quê? Por quê? E foi realmente assim meu meio de expressão básico, e, inclusive eu brigo muito porque eu gosto dos outros também, eu também me meti em outras áreas, né, como poeta, como roteirista, como escritora, teatro, eu fiz muitos anos de teatro, fiz dança, mas onde eu sento e estou à vontade, estou em casa, eu desenho. E isso desde o pré-verbal, né? Eu lembro de eu fazendo assim, eu achar uma régua num pacote de sucrilhos, olha a propaganda, e na régua tinha gabaritos, um pato, um gato, um cavalo e um cachorro. E eu comecei a desenhar, acho que ali mesmo. Eu rabiscava, fazia as garatudes, mas fiz uma história em quadrinho sem saber que era uma história em quadrinho. E eu falei, mãe, eu queria que eles falassem, por favor, você quer ver para mim? Aí ele, o que eles estão falando? Ah, o pato está falando isso, o cavalo... Aí ela começou a fazer os balõezinhos, assim, bem tosco, porque ela também não sabia quadrinho, e então ela botou a letrinha e puxou, assim, intuitivamente o balão, e foi o primeiro quadrinho, assim. Eu acho que eu não tinha nem 5 anos, era uma coisa muito bizarra isso. Inclusive, eu nem morava no Brasil nessa época. E até hoje eu tenho um fragmento dessa régua. Olha só como é que eu sou, né? Aquela coisa engraçada que a gente se apega nas bobagens. E eu não era verbal, não falava. Era tipo, não falava. Entrava alguém em casa, eu corria e me escondia atrás da perna do meu pai. E as pessoas não sabiam que tinha uma criança na casa, porque eu me escondia, eu era muito tímida. Né? E, inclusive, as pessoas não podiam nem tocar em mim. Eu era aquela criança bem tímida mesmo, assim, muito, muito tímida. Então, desenhar o jeito. Se eu estava muito triste, eu desenhava. Se eu estava feliz, eu desenhava. Toda emoção, o descarrego era pelo desenho, não pela palavra, não pelo abraço, não pelo afeto, era ali. E, com o tempo, eu vi que isso era uma ponte para quebrar os bloqueios. Porque você está numa sala, não sei se você passou por isso, mas... e você é muito tímido... No que descobrem que você desenha, tu automaticamente ganha o respeito de todo mundo. É como se fosse um... Você fez um desenho meu, você desenhou a professora, você fez a caricatura da professora, aí eu fazia a caricatura da professora, todo mundo ria. Né? Você acaba ganhando, isso é um passe, é um poder, né? Aquela coisa assim de você ter esse traço, como se fosse uma mágica. E eu fazia quadrinhos dos colegas, né? Fazia sagas em que os meus colegas eram os personagens, era uma farra. Então, foi realmente uma coisa que foi vindo de uma forma... amadora no melhor dos sentidos, naturalmente, né? E quando as pessoas percebiam isso, os adultos, aí eles usavam isso como isca. Eu tinha uma tia-avó que era muito chata, assim, insuportavelmente chata. E para eu ir na casa dela, ela dizia que tinha uma caixinha com lápis de cor na mesa. Então, ela era muito chata, assim, e ela usava chantagem emocional para que minha mãe visitasse ela. Porque sabe aquela pessoa que liga para contar tragédia, fala mal de todo mundo? Minha mãe ficava com pena aí, me obrigava a ir, porque eu não gostava de ir na casa dela, porque ela tinha um cachorro brabo, essas coisas todas. Mas eu chegava lá, ela falou, olha, aí me atraía, né, com os lápis de cor, assim, era uma armadilha, assim, para me deixar. Então, qualquer um que quisesse me atrair, ela dizia assim, eu vou te dar um bloquinho, pronto. Eu ia, assim, atrás para começar a desenhar. Legal.
A gente está vendo aqui que vocês duas já ultrapassaram essas fronteiras, as caixinhas, né, das artes, são multiartistas, mas a vida, às vezes, coloca a gente em categorias, né? E, por falar em categoria, eu queria passar para vocês a bola sobre um assunto que movimentou bastante, enfim, nas redes sociais, que foi a questão da mudança do jabuti, né? Que eu acho que é meio emblemática dessa questão de, assim, mas você é só, assim, eu queria saber se vocês já sentiram alguma questão, uma tentativa de reduzir vocês, ela só põe a imagem, ela só ilustra, sem perceber esse trabalho mais autoral, né? Para quem não sabe, assim, teve uma mudança no regulamento do Prêmio Jabuti esse ano. Talvez vocês tenham acompanhado, possam falar melhor, e que enquadrou a categoria de ilustração infantil e juvenil, mudou para eixo livre, dando um caráter mais técnico e menos artístico para o trabalho de pessoas como elas duas, né? Eu queria que vocês comentassem isso, né? Se vocês sentem essa questão, vocês que estão ali ultrapassando as fronteiras entre as artes, e se existe essa coisa de, às vezes, desvalorizar, se ainda existe, se houve um retrocesso. Você acha, Anabela, que teve alguma coisa assim? Então, eu não sei se é um retrocesso, mas eu sempre senti isso de... você é ilustradora, então você não escreve. Você escreve ou... É bem difícil, mas eu acho que, no fundo, é porque realmente o livro ilustrado, o livro álbum, é um tipo de suporte muito novo. Então, é claro, assim, eu entendo que é claro que as pessoas, no geral, não entendam bem de que se trata. Né, essa ideia de eu conto ou eu escrevo com imagens. Isso, assim, é conhecido pela gente que está aqui, e quase, nem sei se por todos as pessoas que estão aqui, mas não sei, eu, por exemplo, para minha mãe, né, que não tinha formação nenhuma, eu falava o que eu fazia, ela não entendia de que eu trabalhava. Tipo, ela não fazia ideia. Minha mãe, ela falava assim, minha filha desenha, entendeu? Não, eu acho que é uma categoria tão específica, e mesmo sendo tão rica, é difícil para quem não é da área entender. Aí cabe, sei lá, se você vai oferecer um prêmio, que a galera que está no prêmio seja competentemente assim, né, inteligente para entender qual que são as categorias, porque em teoria são expertos, né, ou deveriam ser. Então, aí ficou difícil, realmente. Ou seja, as categorias, do jeito que eles mudaram, foi totalmente, assim, reducionista, violento. Tanto é que eu acho, não sei se, né, você, mas eu, assim, desisti de participar, mesmo com... Desistiu de participar? Sim. O quê? Do prêmio. Eu tinha vários livros indicados e, assim, que tinha quase certeza que... Houve um movimento Teve, de boicote total. Boicote. E, assim, foi super difícil, porque eu achava que, sei lá, por exemplo, eu fiz um livro esse ano que se chama Barba Azul, que ganhou outros 2 prêmios, que, tipo, eu achava que tinha muita chance, mas aí, se você inscreve num prêmio onde não estão sendo respeitadas as mínimas condições de coerência, né, é suspeito que você também está fazendo parte disso, mesmo que você acabe ganhando o prêmio, né? Então, é muito injusto. Aí, acho que foi uma decisão geral, né, da galera do mal. É difícil. Mas, bom, foi só um ano, né? E prêmio vai e vem também, é muito relativo. O que não pode ser relativo é, sei lá, as pessoas que são selecionadas para indicar os prêmios. Isso não... Mas, enfim, faz parte de uma coisa muito mais complexa, né? De governo, enfim. Eu reforço tudo que ela disse, maravilhosamente bem. E eu estou internalizada ali na Elígia, que é a Associação de Escritores e Ilustradores, né? E teve realmente uma treta monstro, né, sobre isso. Gente, isso é um retrocesso, parece que o Brasil está dando para trás. E justo quando a gente teve, assim, brasileiros com grandes prêmios internacionais, né? O Roger Mello recebeu o Prêmio Internacional há pouco tempo. Você não é impressionante. Então é como se de repente houvesse uma burrificação mesmo. Você não entendo mais o que é a ilustração, não entendo mais o que é a narrativa visual, não entendo mais a academia, que tem crescido bastante com material de brasileiros falando da ilustração, da questão semiótica e tudo, fascinante. É uma ferramenta super poderosa. Então negligenciar isso é de uma cegueira, né? Literalmente.
enfim, teve realmente, você desestimula a participar do prêmio, e teve uma hora que eu fiquei e falei o mesmo que eu falei para outros coletivos que eu participo. Estou chamando ele de coletivo, apesar de não ser o termo usual que a gente usa. Mas, assim, gente, a gente precisa do Jabuti? Por quê? O que acontece? Chega uma hora que a onda vem tão forte, a ilustração está crescendo tanto, está com tanta força, que se alguém tentar falar, isso não tem essa força, não vai fazer a menor diferença já. Porque a coisa já vem tão grande. A gente falou agora do mestrado. Esse mestrado engloba também o livro ilustrado. Né? Eu passei um semestre inteiro estudando semiótica do livro ilustrado, uma coisa fascinante, com várias referências de autores diferentes. E realmente está vindo grande demais. Não tem como você deter uma tsunami porque você está contrariado. Não, vamos reduzir o prêmio. E eu estou até agora sem entender qual foi o benefício disso, dessa alteração. Por que eles acham que isso foi vantajoso para eles, para os organizadores? É o quê? O que eles economizaram, entre aspas? É menos um troféu? Quanto custaria isso? E você deixou um monte de gente vai deixar de se inscrever, a inscrição é paga. Então, eles vão perder todas essas pessoas. Houve um movimento, você, como participante da associação, houve um movimento de boicote organizado Começou, mesmo. não foi um movimento oficial. Foi um outro autor falando, eu não vou participar, desestimulando. Eu sei que meu material não vai ser respeitado, tanto escritores quanto ilustradores. Né? Aí o outro, eu também não vou. Não vale a pena mandar. Para que eu vou gastar um dia? Não me inscrevo, manda, eu sei que não vai ser olhado com o devido olhar. Né? Então, realmente, houve esse boicote, mas houve uma renegociação. Primeiro, teve uma segunda treta, né, quando a Elige foi lá conversar, o Valnei, né, foi lá conversar, teve um desentendimentozinho, depois voltou, e parece que a coisa talvez volte um pouco melhor. Né? Houve mais ou menos um entendimento. Não, parece que a coisa vai melhorar. E esperemos que sim. Não dá para deter uma tsunami. Não tem como você chegar e falar, agora decidi que não é tão importante, justamente quando a coisa está crescendo no volume gigante. Né? Quer dizer, está crescendo. Eu queria que vocês explicassem melhor para mim, esse crescimento. Assim, vocês sentem o trabalho de vocês valorizado, sim, né? Em que instâncias? Assim? Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu não faço só livro no Brasil. Eu editei na França, no Canadá, no México, nos Emirados Árabes. Assim, honestamente, eu acho que o mercado brasileiro já foi muito bom. Meus editores daqui são ótimos, adoro trabalhar para o Brasil, mas assim, o que eu acho que esse crescimento engloba é que, na verdade, o livro ilustrado ele está realmente não só crescendo, quanto se afiançando no mercado. Então, hoje você vai para, sei lá, a Feira de Livros de Bolonha e pode tranquilamente conversar com editores do mundo todo. Então, eu acho que não é só você ficar pendente do mercado que acontece aqui. Se você sair para fora, você trabalho vai ter. Então, ficar na dependência de um prêmio para ter um nome é preguiçoso, né? Então, e tem prêmio só para livro ilustrado no exterior. Que contempla exatamente essa categoria e nenhuma outra. Existe isso. Você falou dos teus livros. Primeiro, uma curiosidade. Um livro seu desse, por exemplo, no Emirados Árabes, você tem um livro na França, nos Estados Unidos. Existe uma tradução? Você percebe uma formatação diferente? Tem uma cultura diferente do livro quando você com essa sua experiência internacional, assim, e você tem uma experiência sim internacional maior, quer dizer, qual é a diferença do livro no Brasil, o livro ilustrado no Brasil para sério? Tenho que responder isso. Qualidade técnica, sei lá, na Europa o livro é muito mais cuidado, ele sai numa assim, é suspeito eu falar porque eu tenho livros editados com muita qualidade e muito carinho, né? Capa dura e tal, mas não é a maioria do livro no Brasil editado desse jeito, com esse respeito, com esse cuidado. Na Europa, na França, sei lá, em Canadá, são outros tipos de países onde o livro ele é respeitado mais em termos de objeto, né? Tem outra qualidade. Quando eu faço um livro para um país e ele é editado em outro, geralmente o formato não se modifica, ele fica igual, só o texto, né? Mas, por exemplo, no caso dos Emirados Árabes, sim, aí tem a forma como você trata o texto, que para mim chega em inglês, porque claramente eu não entendo árabe, é baseado naquela cultura. Então, eu, por exemplo, tive que pesquisar muito sobre o uso da burca, que tipo de tecidos, que tipo de roupa, como a mulher se movimenta, né? Porque eu estou ilustrando uma cultura da qual eu não faço parte, não tenho conhecimento nenhum.
Então, acho que para casos assim tão específicos, né, é bem diferente. Mas, no geral, hoje em dia, né, o mundo globalizado é muito parecido. Tanto é que o Barba Azul foi editado... o mesmo livro, né, que é um conto original francês, foi editado na França, no Canadá, na Argentina e aqui. E o livro foi o mesmo. Então, eu acho que só quando são culturas muito específicas que realmente você tem que se adaptar àquilo, né? Não vou colocar uma mulher de biquíni num livro nos Emiratos Árabes. Não rola. Por falar nesse assunto, eu queria perguntar sobre essa questão aí do politicamente correto. A gente também teve uma outra treta recente, né, que foi um livro que foi recolhido pelo Ministério da Educação, porque ele contava uma história... ele foi acusado, denunciado como contando sobre incesto, né? Exato, foi recolhido. E eu queria saber qual é o cuidado que vocês têm com essa questão da cultura, se vocês têm... se vocês se sentem, de alguma forma, vocês perguntam para um psicólogo, para um pedagogo, quando tem uma dúvida, vocês já tiveram algum tipo de cerceamento em relação a isso, assim, essa ilustração não pode, assim, qual é o limite desse do que pode e o que não pode? Assim, e aí eu queria perguntar para vocês, desde desse politicamente correto... isso aqui pode ser preconceito, que vocês pensam nisso, nas questões que estão sendo discutidas em relação a preconceito, e o outro extremo, né? Isso aqui você não está respeitando, que é um tema, assim, é incesto, mas isso está sendo tratado de uma forma sensível, enfim. Bom, eu já começo defendendo o José Mauro pelo seguinte: a pessoa não leu, né? Pelo amor de Deus. Ele está falando do conto de Pele de Asno, que eu acho que foi um dos primeiros contos de fadas que eu li. E, sim, trata-se de incesto. Mas ele não incentiva o incesto, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, eu falei assim, gente, estão reclamando de um texto que ataca, né, que critica o incesto. Eles não estão sendo politicamente corretos, estão sendo o inverso, né? Mais escola sem partido do que... Não faz sentido, porque então eles querem defender os pedófilos, né? Se eles não querem que o Pele de Asno seja difundido, então estão defendendo os pais que querem fazer sexo com as filhas, é isso? Você não pode falar, você tem que defender esse pai incestuoso. Então eu fiquei assim, gente, deu um nó na minha cabeça. Então eu só posso acreditar que a crítica veio de uma pessoa com uma extrema e catastrófica dificuldade de compreensão de texto. Só pode ser isso. E essas pessoas não podem decidir o que uma criança pode ler ou não. Desculpa, não pode. Vocês simplesmente não têm capacidade para isso, porque talvez quando vocês foram crianças, vocês não leram contos de fadas, vocês não tiveram acesso à literatura, talvez até hoje não leiam nada, então se confunde num texto que, obviamente, está na defesa da criança. E vamos lá. Recentemente, inclusive, a autora está aqui, ela deve ter trazido a obra, o livro Não Me Toca, Seu Boboca, da Andréa Viviana Tauban, que saiu pela Letria, que é um livro que trabalha a questão do assédio sexual contra a criança, né? E a gente levou, acho que, mais de 5 anos nesse livro. Eu entrei no processo, junto com ela, do livro bem cedo, e ela queria uma ilustradora ativista, justamente. E era o meu segundo livro que tratava do tema, já tinha feito um outro, que tem um viés um pouco diferente, que o primeiro que eu fiz era contado do ponto de vista de uma menina que recebe a denúncia de uma colega de escola, né, a Doldívia Barros, esse livro. E esse da Andréa é o ponto de vista de uma menina que se vê encantada por um pedófilo e aí se vê numa situação que ela precisa se defender, né, junto com outras crianças. E esse processo foi exatamente isso. Ela ficou decidindo, eu vou fazer em prosa, eu vou fazer em verso. E ela chegava para a ilustradora, assim, na ilustração, como você interpretaria? Eu fui dando ideias, vamos fazer assim, vamos fazer assada. E ela, legal. E aí a gente ia chegando juntas à conclusão. E quando a coisa já estava semi-amarrada, nós fomos falar com as psicólogas. Nós fomos com a Áurea Lobo. Ela é do Tribunal de Justiça do Rio e ela é a psicóloga que atende as crianças para dar o depoimento protegido, que é uma coisa que no Brasil é muito recente. Tá? Ela já vem acontecendo nos Estados Unidos há mais tempo, na Argentina, se não me engano, em Cuba, Espanha.
e no Brasil enfrenta muito preconceito do sistema tradicional, né, do jurídico, em que a criança era colocada numa sala de cara para o acusado, de cara para o juiz super sério, aquele jeito frio, e as crianças ficavam mudas, não conseguiam falar nada, que elas entravam em pânico, começavam a tremer, tinha caso de criança que se molhava, né? Isso, e o juiz, assim, sério, sei o quê, seguindo a formulazinha e não adiantava nada, se acabava revitimando a criança. Mas a Áurea, com o grupo dela, né, elas criaram uma sala especial no tribunal, onde as crianças vão, e esse livro foi amarrado como uma porta também de facilitação da criança conseguir se comunicar sobre isso, de alguém que ouviu, de alguém que sabe, de uma professora apresentar-se na escola, de ser uma porta. Então, todo o livro foi amarradinho com muito cuidado, né? A Andréia está aqui no Flip, tá lá. Inclusive, ela vai ter uma mesa redonda, se não me engano, amanhã, tá? Mas fica de olho aí que ela está na programação. Ela está, acho que, na casa, no Clube Quindim, do Volney, que tem uma galera maravilhosa lá, e eu vou assistir ela. E ela vai estar com o livro. Então, sim, essa questão do politicamente correto eu adoro, eu acho maravilhoso, mas tem que ser o verdadeiro. Tem que ser o politicamente correto, que quando você tem um livro que diz, por exemplo, que a greve das princesas, né? em que elas reclamam, eu tenho que ficar aqui na torre parada, esperando um belo príncipe, e aí eu sou o prêmio dele. Não, então, politicamente correto é dizer que não é bem assim, né? Mulher não é um prêmio. Ainda que eu entenda de contos de fadas, que isso tudo é muito simbólico, mas esse caráter simbólico perdeu muito essa questão do simbólico e se tornou algo mais literal. Então, a princesinha lá, um doce de coco, passiva, sei lá o quê, blá, blá. Esse não é um verdadeiro conto de fadas. Não era assim. Ele fica assim quando você já chega numa década de 50, num pós-guerra, em que você tem que botar a mulher em seu lugar. Elas estavam nas fábricas, elas estavam ganhando dinheiro, não, mas volta para o seu lugar, vai ser a dondoca, fala baixo, não se mete em política. Né? E não é só você tentando passar uma mensagem. As crianças realmente gostam, né? Elas também são outras crianças hoje, né? Porque a criança ela não sabe que ela tem que se conformar. Então, quando você chega com uma criança e fala, como eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser escoteira que nem meu irmão. Você não pode porque você é mulher. E eu fiquei sem entender nada. Ah, tá, então eu não posso viver uma vida normal porque eu sou mulher. Então eu não vou poder fazer um monte de coisa. E minha mãe era bem aquele dona de casa nos 50, né? Ela, inclusive, parecia muito com a Doris Day. Ipsis litros, eu chegava assim, eu via minha mãe. E todo aquele discurso, né, da mulher feminina, que ela, tá aí, senta direito, você não usa uma saia, esse teu cabelo. E eu gostava de inventar minhas roupas, eu pegava um monte de coisa, embolava, e ficava aquele monstrinho, assim, feliz, me achando maravilhosa, né? Então, assim, a criança não sabe. Então, para você chegar para uma criança e falar, você não pode fazer isso porque você é mulher, ela é como um tapa na cara dela. E se você não tiver uma explicação muito boa, ela não vai entender. Né? Ela não vai entender isso. Então, eu gosto do politicamente correto que tenta desconstruir essas coisas que são agressões que você faz para os pequenos humanos que estão ali crescendo. Né? Eu adoro quando eles falam assim, racismo não tem graça. Porque não tem. Se o outro não está rindo, não tem graça. É uma humilhação, não é isso? O machismo não tem desculpa. Se você não tem criatividade para criar uma piada engraçada, não use a humilhação, que é a coisa mais baixa, né, que tem. Né? Eu queria contar só uma coisinha antes de passar para a Anabela, que eu sou uma tagarela. Uma amiga minha, não sei se ela está aqui, a Rafaela, ela trabalha também com atendimento de criança. Ela usa livros com as crianças. E ela me mandou uma mensagem assim, toda emocionada, ela falando assim, puxa, eu mostrei para uma aluna minha, para uma atendida minha, e ela ficou toda emocionada apontando para o livro e falando, olha, a tia Thaís pensou em mim, ela fez um personagem meu, que sou eu. Aí ela foi ver, era uma personagem que é uma das princesas, que é a homenagem que eu fiz a Maria da Penha. Então, é a princesa cadeirante. Né? E é porque, justamente, um adulto vai entender que eu estou falando da Lei Maria da Penha, nessa página. Tá? E a menina era uma menina cadeirante, ela fala, tia, eu nunca tinha visto uma princesa cadeirante como eu. Só que... Aí eu fiquei assim, aí eu me toquei que foi um choque, assim. Né? Eu, caramba, porque eu não fiz pensando assim, vou botar aqui porque as meninas cadeirantes são de cá. Não, eu pensei numa homenagem à Maria da Penha, né? Aquela coisa que eu estou falando da questão da violência contra a mulher. E eu achei isso o máximo, assim, uma consequência inesperada que puxa, que bacana. Essa menina deve ter esperado a vida inteira
para ver, né, a vida inteira. Tudo bem, ela é criança. Mas ela nunca viu uma princesa assim, e agora ela viu, e vai ser maneiro, né? Eu fiquei super feliz com isso. Eu estou vendo que você está emocionada aí com a recepção, né, do livro. Assim. Você tem essa experiência de ver a recepção do seu livro e como é que os seus temas, falando de politicamente correto, se você tem uma preocupação em como é que aquela criança ou aquela vai ver aquilo, vai entender aquela narrativa? Não, em absoluto. Eu não tenho o mínimo cuidado nos meus livros. Assim, é arriscado dizer isso, né? Mas eu não tenho. Meus livros são o que eu sou. E eu acho que eu sou boa, sou uma boa pessoa. Então, o que transparece no livro é bom, não tem como ser ruim. Eu acho que o que é perigoso em termos do que é politicamente correto ou não é quando tem um processo de silenciar tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que é diferente, que se sai da norma. E isso é uma característica humana desde o começo dos tempos. Se a maioria e o estereótipo branco ou preto, que é diferente, incomoda. Se a maioria é o heterossexual que procria ou gay, incomoda. Entendeu? É tipo, tudo que se sai e é diferente incomoda. E é nisso justamente que eu me baseio e me interessa trazer sempre o que incomoda. Então, meus livros não tratam de temáticas fáceis. Falam de abuso, falam de estupro, falam da outredade, falam da alteridade, questões que são bem profundas e, ao mesmo tempo, eu tento não tratar esses temas de uma maneira literal. Odeio a literalidade. Eu tento trazer essas temáticas de uma maneira poética, porque eu acho que o leitor que eu espero, é muito longe, mais inteligente do que eu. Então, a forma que as imagens se apresentam, a forma que a palavra aparece, é difícil, não é fácil. Então, aí sim, eu acho que como um processo de autocrítica, às vezes eu me questiono, mas será que meus livros são para todos, assim? Espero que sim, né? Espero que chegue alguma coisa, eu sei que chega. Mas, também, ao mesmo tempo, eu suspeito quando se trata de de uma temática de abuso sexual, por exemplo, e abordado na literalidade. Tipo, esse livro vai tratar de abuso sexual. A Força da Palmeira trata de abuso sexual. Tem uma imagem que é um estupro, mas a arte traz uma sublimação disso, então o que você vai ver na imagem é outra coisa, até porque é uma experiência que eu passei. Então, acho que eu estou super bem colocada para falar desse tipo de temática. E eu não acho que uma criança que vai ler um livro que fala, bom, se um senhor bem e te toca, chama a sua mãe. Eu acho que desse jeito você não chega na criança. E eu posso falar porque aconteceu comigo. Eu acho que a forma de você chegar na criança é justamente pelo fantástico. Por um outro lado, pela poesia. Abrindo a cabeça dela e dando uma contenção suficiente para que ela consiga pensar que, cara, isso não está legal, isso não é bom. Mas sempre, sei lá, minha missão como artista é trazer uma imagem que faça o outro refletir, pensar e estudar mais. Eu não posso trazer uma imagem boba, não é assim, é minha voz, né? Então, eu acho que a gente não pode como são temáticas duras, a gente não quer silenciar, trazer de um jeito literal. Eu acho que você tem que pensar, sim, até para essas dores humanas, uma outra reflexão muito mais poética, muito mais pensada. Né? Porque é isso. E eu acho que só quando a gente traz essas questões que incomodam para a luz é quando a gente consegue evoluir como um todo, né? Como um coletivo. Porque se integram e fazem parte da gente. A gente é egoísta, a gente é macabro, a gente é sádico. Todos nós temos um pouquinho disso dentro. Só que a gente tem que reconhecer e encarar. Não ficar silenciando. Ah, não, isso é sexo. Não vou falar de sexo. Aí você passa numa banca de jornal cheio de mulher pelada. Tipo, qual que é a lógica disso, entendeu? A criança não pode assistir. Aí você vai ver uma novela da Globo, só tem silicone. E, tipo, não, a criança na escola você não sexualiza, mas você tem menina que dança, tipo... Não tem lógica não trazer isso na literatura, porque a literatura é um outro âmbito. Não, justamente, o problema, eu acho que o segredo é você ser esperto e estratégico em como você traz, até para vencer e quebrar a barreira, porque, assim, se você traz de um jeito que ninguém percebe, até quem faz livro não percebe e deixa passar, nem censura, entendeu? Porque você está trazendo de um outro jeito, entendeu?
Você tem muitas... Esse livro, O Outros Mundos, você tem muitas referências. Você tem referências poéticas, referências filosóficas. Queria entender mais, assim... você falou que vem de você, quer dizer, você tem um trabalho autoral e que você constrói e não pensa tanto assim na recepção, né? Você acredita, achei bem legal, que é uma pessoa boa e que interessante, que tem o que falar. Me conta um pouco sobre essas referências, e vocês duas estão tendo essa experiência, quer dizer, você tem já de muito tempo acadêmica, até de lecionar, né? E agora lá também nessa escola de ilustração. Pesquisar as referências outras, o que está em volta no mundo. O que inspiram vocês duas? Quer dizer, no caso, a literatura, aqui nesse livro tem desde referência de Fernando Pessoa até Nietzsche, né? Você tem várias citações ali que ela vai fazendo. E a Anabela tem essa coisa dos livros, autoria integral, né? O texto e também a Thaís. Mas, assim, o que inspira vocês? São as referências? Ou vocês pesquisam alguma coisa? Eu queria perguntar isso para você e também depois para a Thaís, que eu sei que algumas coisas que inspiram ela, às vezes, é uma indignação, né? Então, vamos ao que inspira vocês. Acho que depende de cada livro. Não sei, no meu caso, podem ser experiências pessoais, podem ser outros autores. Acho que minhas referências filosóficas vêm muito da minha infância, porque o sistema de educação na Argentina é bem diferente que no Brasil. Lá é um pouquinho mais integral. Então, a gente tem filosofia desde o primeiro ensino, né? Então, o meu contato com essa área da filosofia é muito forte. E tem um filósofo em particular que eu gosto muito, que se chama Octavio Paz, que eu não sei se é conhecido aqui, que ele trata muito um conceito novo que se chama outredade, né? E isso, ao mesmo tempo, para mim, me atravessa, porque, sendo estrangeira, né, morando no Brasil, ser o outro, para mim, é um lugar constante. Por mais que eu sou super bem-vinda, que a Argentina e o Brasil são países muito parecidos, que, sei lá, que eu sou super bem integrada, mesmo assim, você sempre vai ser diferente, né? Ou porque você tem sotaque, ou porque... por alguma coisa, você é o outro. Então, acho que, juntando essas duas coisas... eu, sei lá, me inspirei em tentar fazer um livro que tratasse disso, de como o outro modifica a gente. Então, como, na verdade, a gente só é um espelho nos outros. Nem essa noção de quem sou eu, na verdade, nem existe, né? A questão do perspectivismo. E quando eu fui desenvolvendo o projeto de livro, que ainda já é um conceito muito complexo, e ainda eu quis fazer um livro-imagem. Então, tipo, é muito difícil fazer isso. Mas... é esse livro aqui que ela está falando. Aí eu acho que a forma de, no final, fechar a ideia era ver como diferentes autores, em diferentes lugares do mundo, trouxeram, ao longo do tempo, essa mesma questão do quem é o outro, quem sou eu, né? Da identidade e da alteridade. Então, por isso que tem reflexões, sei lá, isso, tem o Pessoa, mas tem a Simone de Beauvoir. Tem o Nietzsche, mas tem o Saussure. E assim, a gente fez, junto com a editora, um recorte, porque tinha muita... ou seja, a maioria dos filósofos pensaram essa questão do outro, né? Só que no meu livro o posicionamento é muito mais visual, é esse jogo de imagens. Mas no final eu achei interessante colocar como grandes pensadores de nossos tempos pensaram esse conceito, né? Alteridade. Rafael Braga, por exemplo. Rafael Braga. Não, só fazer um micro jabá, desculpa. Mas, assim, eu dou aula na pós da PUC de Petrópolis, em módulo ilustração, e vai ter no centro do Rio também essa mesma pós. As inscrições já estão abertas para os dois, e abriu a inscrição do mestrado agora. Quem quiser fazer esse mestrado que eu estou como aluna, por favor, entra no site da UFRJ Comunicação e já se inscreva e estude muito para a prova, tá? A bibliografia dessa altura, assim, né? E Rafael Braga, bom, todo mundo é muito engraçado, né? Eu vou falar 2013, Jornada de Junho, todo mundo na rua. Fala tudo. Toda hora eu estou encontrando algum amigo, uma coisa, e descobrindo que a vida dele meio que deu uma viradinha nessa época, né? Nessa época eu acompanhava as manifestações. E tinha uma galera de terno escuro que, quando estourava uma bomba de gás lá que a polícia jogava para dispersar,
em vez de eles fugirem, eles iam em direção à explosão, né? E eu, gente, que coisa doida. E com o tempo eu vi que eles eram advogados de direitos humanos. Depois eu descobri que eles eram jovens advogados de direitos humanos voluntários. Depois eu descobri que eram jovens advogados de direitos humanos voluntários do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, que tinha sido criado para a garantia de direitos humanos em várias instâncias. E, quando começaram as manifestações, eles incorporaram na hora para garantir o direito à manifestação. Então, eles intervinham nas prisões arbitrárias, né? Então, eles iam com a máscara de gás, o terninho, carteirinha do OAB, interferindo. Assim. Eu vi uma vez salvar uma senhorinha de tomar pancada. Ela queria chegar em casa, não conseguia, e cercaram ela. Quando, daqui a pouco eu vejo ela entrando assim, perguntou: o que está acontecendo? Na mesma hora, os policiais cederam, assim, deixaram ela passar. Quer dizer, a coisa é muito louca lá. Só quem está ali no fogo que entende como a coisa começa a ser surreal e o direito cai por terra, né? O direito cai, os direitos mais básicos evaporam lá com o gás, né? E eu, conversando com uma amiga minha que eu sabia que ela trabalhava em presídios, atendendo pessoas pobres que tinham sido réus primários presos em situação de não violência, e que, enfim, tentando garantir justiça para essas pessoas, que senão elas iam mofar na cadeia até a primeira audiência, independente de inocência ou não. E eu, conversando com ela, indignada: poxa, mas esse pessoal faz esse trabalho tão bonito, ninguém conhece, e quando conhece é por um viés de criminalização. Né? É um ratinho falando que é amigo de bandido, é um da Atena dizendo que é amigo de bandido, e distorcendo tudo. E eu fico assim, gente, é tão ilógico. Quer dizer, o cara é um advogado, não ganha um centavo por isso, arrisca a vida, eles devem falar que o cara é louco, não que é amigo de bandido. Né? Deviam pensar isso. E eu comentei que eles precisavam de ter uma comunicação, não é possível, alguém tem que ajudar desse lado. Aí ela falou: olha só, alguns anos atrás eu fundei um Instituto de Defensores de Direitos Humanos. Aí eu falei: o que você fundou aquilo? Fundei. Mentira, assim, porque ela é minha amiga de infância, eu dava cascudo nela, essas coisas. E aí eu fiquei: Roberta, assim, eu falei, então, assim, eu vou te botar em contato com eles. E eles tinham acabado de passar por uma situação muito delicada. O atual interno, o governador Cabral, na época, tinha conseguido botar grampos nos telefones deles, o que é totalmente proibido, né? De um instituto de advogados. E aí aquilo deixou eles assustados. Falei: gente, isso bota as pessoas vulneráveis, porque você sabe, por exemplo, que defensores de direitos humanos são assassinados, testemunhas são assassinadas, testemunhas-chave são intimidadas e tem que mudar de estado, de país, e você tem grampo justamente no único lugar que as pessoas se sentiriam seguras para falar, porque eles não são ligados a governo, eles não podem ser ligados a governo, eles são defensores de direitos humanos para combater abusos do governo. Então, era uma situação muito delicada, mas ela fez a intermediação, e eu lembro de eu chegar com a pastinha, sentada ao lado desse mesmo, que tinha salvado a senhorinha, né? E sentei e me apresentei, né, na cara de pau, comecei a mostrar os desenhos, coisa. Ele: ok, tudo bem. E eu comecei a fazer comunicação para eles. Né? Há toda uma limitação, é muito difícil, tem que tomar muito cuidado. Você falou, tem toda uma pauta que você tem que ser muito sensível. Mas teve a prisão do Rafael Braga, né? E a primeira coisa que eu fiz foi justamente começar acho que todo mundo sabe, mas, enfim, o Rafael Braga foi preso, né, numa manifestação com o pinho-sol. Foi, né? Foi um dos primeiros presos. No dia foram, acho que, umas 20 pessoas presas. Todos estavam soltos em, sei lá, 48 horas, menos ele. E aí que o Instituto, que normalmente não faz acompanhamento de processo, resolveu fazer esse acompanhamento. Falou assim: é muita sujeira, vamos acompanhar assim, e passaram a acompanhar. Conseguiram provas que inocentavam tudo. Mas o que acontece? Ele ele é pobre, ele é negro, ele não pode estar fora da cadeia. Você vê assim, as sentenças dos juízes tão... Sabe, as audiências eram uma coisa de arrepiar, você não acreditava como era uma coisa abusiva mesmo. E aí você se choca com duas coisas assim, que eu aprendi muito. Que o sistema realmente é abusivamente seletivo, é isso, não tem... A gente sempre soube, a justiça não é para todos, é isso mesmo. Mas que, às vezes, termos técnicos são usados para garantir isso também. Tipo, tecnicamente está no corpo da letra, ok. Porque... o juiz pode isso, pode aquilo. Não é justo, mas como ele pode, ele vai fazer. Por exemplo, não sei se vocês souberam, ele teve uma primeira prisão, a gente conseguiu, tempos depois, um relaxamento, ele saiu com uma tornozeleira, ele estava
Passando, ele foi capturado e os policiais queriam que ele denunciasse. Ele disse que não tinha como denunciar. Se não denunciar, a gente vai prender você, vão plantar a prova. Fizeram isso. Isso foi testemunhado. E a gente conseguiu, no mesmo dia, a gente conseguiu a testemunha, a vizinha que viu, uma menina viu e falou assim, eu vou denunciar assim. A mãe dela, mas você vai ficar em risco, mas eu vou denunciar porque é um absurdo, está acontecendo aqui direto. A gente conseguiu a gravação dela, dessa gravação que eu fiz, uma das histórias em quadrinhos está aqui, que a gente pode mostrar. E a gente levou ela no mesmo dia, assim, aquela audiência de custódia, que é para justamente evitar a prisão injusta. Você tem 24 horas para ouvir, 24 horas ou 72, não lembro bem, para ouvir a pessoa presa. Levamos ela lá, e o juiz falou, eu me recuso a ouvir, eu tenho esse direito a não ouvir. Eu não me recuso a ouvir a testemunha que inocenta ele automaticamente. A gente, para quem está acostumado a ver filme de juiz, aquele outro, você acha assim, isso está acontecendo mesmo, é isso? O interesse dele não é fazer justiça? Ou o interesse dele é prender o máximo possível? A gente começa a perceber que há um viés pessoal da crença do juiz. Se o juiz é punitivista e pensa que cadeia resolve o problema, ele vai enfiar todo mundo na cadeia. Se for um cara de 13 anos que foi pego com 1 grama de, sei lá, maconha, ele vai enfiar. Ele vai fazer isso. Se o juiz não é punitivista, aí talvez ele direcione melhor, talvez ele pegue e resolva de uma forma mais justa, honesta. Mas não, ele tem um poder nas mãos que é uma característica do nosso sistema jurídico. Qual era o poder que você tinha ali? Que você sentiu que tinha de contar uma história em quadrinhos, se você podia mostrar? Porque ele é né? O Rafael é um. Como ele, tem centenas de situação similar. E eu acho que isso foi algo que bota na pauta do dia um problema que estava invisibilizado. Né? E, assim, às vezes o pessoal do DDH começava a desanimar, puxa, a gente luta tanto, a gente vira a madrugada, e parece que a gente está... Aquela coisa do Sísifo, né? A pedra rola de volta cada vez que você consegue. Eu falei, gente, vocês não estão sozinhos. Porque um vem, faz um quadrinho, o outro lê, faz uma charge. Começaram a fazer os saraus pela liberdade de Rafael Braga. Tem o Comitê pela Liberdade de Rafael Braga. O negócio foi para São Paulo. A Angela Davis falou libertem Rafael Braga. Então, a coisa começa a virar uma pauta política, né? Uma coisa que talvez, assim, pelo menos, você começa a capturar aquelas pessoas que pensam como você. A gente quer realmente uma sociedade justa e que realmente avance, e que não seja uma maquiagem de justiça, uma maquiagem de segurança, uma maquiagem... Eu, por exemplo, me transformei muito nesse processo. Uma das páginas dos Princesas em Greve, eu reescrevi depois do que eu aprendi trabalhando com eles, né, com os advogados. O que você mudou? A página era punitivista. Eu dizia que os dragões e os ogros tinham que ser presos e punidos. Aí eu mudei para dizer assim, não, eles têm que crescer numa nova filosofia. Assim, enfim, mudei, tirei a questão punitivista e joguei para o que a gente chama de abolicionismo, em que você não resolve pela punição, né? Você resolve pela reeducação. Fica até meio brega eu falar, mas a verdade é essa. Você tem que resolver a estrutura. Não é punindo o corpo da pessoa que já caiu porque a estrutura não deu as mínimas garantias de sobrevivência, você vai resolver porque a estrutura vai continuar produzindo os problemas. O crime vai continuar existindo enquanto a estrutura garantir a existência dele, enquanto a estrutura se valer dele. Né? Então, assim, foi mudando bastante a minha cabeça e eu ficava sempre lá incentivando, não, vocês não vão desistir, não, porque se vocês desistem, sabe, não faz sentido, tem toda uma galera... Hoje à noite eu vou lá no Slam das Minas, nesses slams. Os slams todos sempre falam do Rafael Braga. Ontem estava aqui na projeção falando do Rafael. Esse é o projeto H Quebradas. O H Quebradas. O H Quebradas começou por causa da FLUP. Né? A FLUP, que é parceirona aqui do SESC, o SESC é parceirão da FLUP. Na FLUP eu fui conhecer 3 sarauzeiras, que é as Sarauzeiras Oníricas. E aí eu me apaixonei por elas e, em determinado momento, a gente estava fazendo um projeto de quadrinhos, uma delas chegou para mim e falou, você quer contar nossa história em quadrinhos? Eu, nossa, claro. Você pode... Aí comecei a fazer as entrevistas, gravei, fazendo roteiro, estou desenhando. Esse foi o projeto que eu entrei no mestrado, inclusive eu apresentei, o pessoal ficou fascinado. E a minha ideia é integrar... O eixo é as aventuras delas nos saraus que elas fazem pelas periferias, que elas não param. Agora elas estão fazendo semana que vem estão fazendo outro. Mas eu vou contar um pouco da questão política, social, dos direitos humanos, da urbanização da cidade, desses personagens que estão crescendo, o pessoal dos Nandalage, o pessoal do Estação
67. Eu vou contando assim as histórias deles porque é memória, é ativismo e é poesia, né? E é uma coisa que é fascinante, né? E costurar isso num projeto que vai ser uma narrativa visual e poética. Nossa, assim, estou arrepiada, estou adorando trabalhar com isso. Anabela, você se sentiu também transformada com essa? Você falou da sua... Você veio morar no Brasil em 2013 também. Ela falou de uma experiência de 2013. Eu moro aqui há 5 anos e meio, mas fazer a conta... E você falou desse olhar estrangeiro que você tem, que em função, né, de estar morando aqui. Você sentiu isso transformar teu trabalho, esse estranhamento, ou conseguir ter um olhar diferente? A Anabela, que morava em Buenos Aires, é a mesma de Porto de Galinhas e tem um trabalho diferente? Como é que é? Na verdade, assim, eu sempre tentei procurar referentes que fossem fora da minha cultura. Então, mesmo quando eu morava na Argentina, muitos dos artistas que eu olhava eram de fora e alguns eram brasileiros. Então, quando eu vim para aqui, meio que assim, não mudou esteticamente meu trabalho, mas claro que mudaram as questões que eu fui colocando, né, como discurso visual, político. Porque, sim, você morando num outro lugar é uma outra visão de mundo que você tem, né? Assim, muda tudo. Muda a sua forma de enxergar a realidade, muda as pessoas que te circundam, as questões, sei lá, até os incômodos que você passa, né? Aquelas questões de sei lá... É tudo diferente, desde ir comprar no mercado até viajar num ônibus. São experiências diferentes e eu acho que isso... né, claramente muda o teu trabalho, mas quando você é artista, né, que querendo ou não você traz aquele repertório diário na obra. Então, sim, claro que mudou muito. Mas eu acho que assim, mais no nível não tanto no visual e sim no mais profundo do discurso, nas questões que me tocam hoje, que morando em Buenos Aires para mim era uma vida mais fácil, né? Mesmo assim, vindo de uma classe social bem baixa, Buenos Aires é uma cidade que ela te permite você transitar bem, mesmo sem dinheiro você consegue ter uma vida boa. Já onde eu moro agora é outra realidade, né? Porto de Galinhas é uma vila de pescadores, onde o ritmo de vida é outro. Então, para mim foi um ponto de contato com outra realidade que também, sei lá, me mudou, né? Eu baixei, acho que 300 revoluções. E a escola de ilustração Sim. que você tem em Recife, conta um pouco. Você fundou essa escola, como é que foi, como é que está esse projeto, como é que tem sido essa experiência? Eu comecei, na verdade, quando eu me formei na Universidade de Buenos Aires, eu comecei a dar aulas de design lá. E saindo da universidade, porque eu me cansei, enfim, por outras questões que não tem agora por que mencionar, mas eu acabei saindo da universidade. A gente abriu com um grupo de colegas, mesmo lá, a primeira escola de ilustração que teve na Argentina, que se chamou Sótano. Tinha até quadrinistas, enfim, tinha várias áreas, né? E aí eu trabalhei com eles uns 3 anos montando a escola, só que depois eu, sei lá, teve essa visão de querer vir morar no Brasil. E quando eu vim aqui, eu primeiro não senti muita falta disso, né? De sei lá, toda a troca, tudo que eu compartilhava e aprendia, que na verdade é mais uma desculpa para eu aprender do que para eu ensinar. E juntamente, ao mesmo tempo, eu conheci uma outra ilustradora pernambucana que se chama Rosinha. E aí a gente falou, bom, vamos se juntar a cada 15 dias para fazer assim umas trocas criativas, falar dos projetos. E outras pessoas começaram a vir nas reuniões e aí a gente falou, por que a gente não montou uma escola? Então eu falei, eu meio que já tinha essa experiência de lá e foi um pouco levar isso para Recife e montar em Recife. E hoje a gente tem uma escola de, sei lá, uns 40 alunos fixos. E, ao mesmo tempo, eu dou aulas, né, workshops curtos em outros estados. No Rio, agora tem alunas aí. Eu fui dar cursos em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. Eu vou viajando, às vezes, meio que levando esses cursos que a gente dá em Recife em 4 meses, super intensivo, em 5 dias, 4 dias. Os alunos são pessoas que querem fazer livros ilustrados. Ilustrados, isso. E eu acho que é legal, porque isso também é uma forma de empoderar essa categoria, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas têm interesse, mas não sabem bem de que se trata. E você percebe muito isso dando aula.
porque é um grupo de pessoas que tem interesse, quer fazer os cursos, mas não sabe muito bem de que se trata. Então, imagina aquele que nem tem interesse. Então, como que a gente pode esperar, entendeu? Que seja reconhecido. Eu não sei se eu estou reduzindo muito, mas tem uma dica básica. Uma amiga minha que é ilustradora, que ia estar aqui... Ah, tá. Não está. Me disse que um dos erros mais básicos que tem de alguém que começa, assim... Não sei se tem uma dica para quem está começando, é de que, às vezes, o ilustrador ele antecipa a história. Não sei, que tem uma coisa na verdade, a minha curiosidade é mais sobre esse casamento. A Thaís descreveu até uma reunião em que ela está com alguém que tem o texto, que vem, olha, eu queria alguém, uma ilustradora ativista. Quer dizer, como é que faz, se é muito difícil e se é alguma coisa ensinável, né? Essa questão de você juntar o texto com a ilustração. Sim, tudo se aprende, é prática e disciplina, mas assim, o curso da gente em Recife dura 4 anos. E depois dos 4 anos tem 2 anos mais de projeto, então são 6 anos. Não é um curso de 1 ano, não. Assim, é uma coisa bem consistente, né? Porque, na verdade, o livro-álbum, ele traz... é como se fosse o resumo de muitas áreas. Então, não é só você saber desenhar, não é só você saber escrever, não é só você saber composição, cor. Na verdade, é você saber tudo isso junto e ainda combinado de um jeito que tem que ser seu jeito. Então, assim, é extremamente difícil. Eu acho que isso de antecipar... Pelo jeito que eu vejo, tem mais a ver com você não contar com a imagem a mesma coisa que diz o texto. Então, aí o que você tem é o que eu falava de ser literal, né? Se você está falando uma coisa com o texto, né? Para que você vai fazer a mesma coisa com a imagem? Tipo, aproveita o espaço da imagem para trazer um segundo nível de leitura, né? Como se fosse outra camada de significação. E aí o leitor, na verdade, ele vai ter que fazer esse análise de por que esse texto com essa imagem. E aí você gera um terceiro fator, que é o mais rico que tem o livro ilustrado, que não é só o texto, nem é só a imagem. É uma outra coisa. Tem muita ralação, né? Outro dia eu vi a Thaís meio braba também no Facebook, porque as pessoas às vezes, se no seu tempo livre, você vai e faz rapidinho essa arte aqui para mim, né? Uma coisa assim... Não precisa nem remunerar, porque, afinal, para vocês... Me fala um pouco sobre... às vezes, alguma coisa que parece pequena, foram muitos meses de trabalho, né? E as pessoas não têm essa percepção, é isso? Mas isso acho que são com todas as artes. Né? Eu já cantei em coro de ópera. E eu lembro que eu não queria ser solista, porque solista eram horas e horas e horas de ensaio para uma apresentação anual. Então, todas as artes sofrem um pouco com isso, né? Você vê o produto pronto e um curta-metragem. Eu lembro que eu trabalhei num curta de animação, foram 8 meses para 10 minutos. E isso foi meio recorde, com orçamento também mínimo, e o curta ganhou prêmio no mundo inteiro. Então, realmente existe isso. E no caso do livro ilustrado, é uma linguagem muito vasta mesmo. Você tem vários, como você falou, níveis de leitura, níveis de linguagem. Cada tema vai pedir um projeto diferente, cada proposta vem de uma forma diferente. Às vezes, é uma brincadeira que eu acho muito legal. Às vezes, você pode repetir o que o texto está falando, mas puxando para uma inversão. O cinema faz isso, às vezes, também, de uma maneira muito inteligente. Enfim, e eu gostaria de falar também que eu também vou dar um curso no Rio livre, mas não está formatado, eu sou muito, como eu falei, tempo livre, né? Para dar curso tem que ter tempo livre. E no momento eu não estou com tempo livre, eu já estou desde o começo do ano o pessoal insistindo para dar um curso no Estúdio Labareda, que é do lado do Maison de France. Né? Aqui no Maison de France, onde eu fiz durante 1 ano o grupo de estudo de quadrinhos, que era um grupo anárquico. Anárquico é assim: vai com o que você tem e pega o que você precisa. E isso funcionou muito bem. A gente está formatando agora um álbum de historietas que surgiram desses encontros mensais dentro da Maison de France, que nos cediu o espaço de reunião dentro da Mediateca, que é um lugar maravilhoso. Se for no Rio, conheça a Mediateca. E cada um com o seu... aí a pessoa falava, eu não sei desenhar, vai. Eu não sei escrever, vai, é perfeito. Se você não sabe escrever, então vai. Não é esse um bom motivo para ir? Você não sabe, quer saber? Né? Eu só quero ficar olhando. Perfeito.
maravilha, fica olhando. Claro que ninguém fica olhando, a pessoa levanta, acaba se empolgando e descobre uma coisa bacana ali, né? E tinha as pessoas que iam olhar, tinha as pessoas que iam fazer poesia, e vai sair um álbum de quadrinhos, né, para você ver. E só mostrando aqui, está distribuindo de graça aqui na frente, tá? Aqui tem a historinha que eu fiz para a revista Palavra do Sesc, falando dos slams dos saraus, né? Esses saraus aí que estão no meu projeto maior das sarauzeiras. Anabela, como é que essa questão que a gente estava falando do conciliar texto e imagem, né? Você tem livros de autoria integral. Tem uma hora que dá vontade de fazer um projeto sozinha? Como é que é a tua relação quando você está com a imagem e vem um autor que tem o texto? Existe alguma coisa por parte das editoras de valorizar mais uma coisa ou outra? E por que, não sei, não é comum, por exemplo, um ilustrador ter uma ideia de uma narrativa visual e ele encomendar o texto e não o contrário, como a gente imagina? Não, essa última opção que você mencionou, não é tão comum. Já aconteceu comigo, mas não é tão comum. É mais, eu acho que raramente acontece, né, de um ilustrador fazer as imagens e procurar alguém para colocar a palavra. Porque a imagem ela traz em si muita palavra. A palavra também traz imagem, mas traz a imagem de uma forma muito mais aberta. Então, e um livro ilustrado, assim, eu sempre falo nas aulas e falo assim, no final das contas é tipo conclusivo e é assim. Um livro ilustrado ele pode ter imagem e não ter texto, mas não pode não ter imagem. Então, contrariamente a essa situação das editoras dar mais valor, às vezes, ao escritor que ao ilustrador, eu acho que isso até deveria se inverter num ponto, porque, realmente, quem compra o livro, no caso de um livro ilustrado, é muito mais pela imagem, às vezes. Infelizmente, não quero dizer com isso que a palavra esteja por baixo, eu acho que as duas têm que estar num equilíbrio. No meu caso, assim, quando eu comecei a carreira, eu comecei trabalhando só fazendo ilustrações. Me chamavam com um texto pronto e eu fazia as ilustrações. Só que, nesses casos, o espaço que você tem, infelizmente, no mercado latino-americano, como criador, é muito pouco, porque, na verdade, a mesma editora já ela te guia para que você acompanhe o texto, não para que você dê uma segunda leitura. E como o meu traço, ele já de por si, ele é muito identitário, ele é muito definido, minhas imagens não acompanhavam muito, né? Elas, tipo, aparecem. Então, eu teve que, mesmo por uma questão econômica, falar, bom, que outra possibilidade eu tenho? Bom, vou ter que ir atrás de pensar o texto, porque, senão, eu não vou conseguir abrir um caminho. E, na verdade, foi mais nessa direção. Hoje em dia, eu estou tentando já não fazer mais... Estou tentando, não. Eu já estou trabalhando com projetos assim, que eu faço ele integralmente, ou um texto que eu adoro e morra de vontade de fazer. Mas, assim, textos que eu não estou na dúvida, eu já não faço. Os livros de vocês estão à venda na Travessa? Quem aqui estiver interessado, que a gente vai ter que dar um encerramento para a transmissão ao vivo, mas depois a gente vai ter as perguntas, tá, gente? Se vocês quiserem falar os livros que estão aí. O meu lançamento foi muito recente, né? Então, quando eu cheguei lá, ela procurou, não tinha ainda, mas ela falou, nas Travessas do Rio já está nas prateleiras. Essa editora distribui muito bem a Cortez. Mas aqui na Flip... ela disse que ia tentar trazer, não sei se ela conseguiu, mas é a questão, é bem distribuído. Na cidade São Paulo, Rio, Minas, vai conseguir encontrar nas livrarias, com certeza. Os teus livros estão fáceis de achar? Aqui tem alguns, outros não, mas na cidade, sim, estão todos. A gente queria pedir para vocês aí umas palmas para as nossas convidadas, a gente vai continuar depois.